E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando atualmente o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, é com muita alegria que retornamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da obra Nosso Lar. No último programa, já no final do capítulo 42, nós falamos sobre o comentário de André Luiz a respeito da palestra do governador, né? Falamos sobre o que ele disse de que todo mal é um desperdício de energia e é um crime, e todo crime é uma enfermidade da alma. Discorremos sobre isso, e após isso ele relata um fenômeno, né, que aconteceu após o final da palestra, quando o governador desce da tribuna, e com a vibração de todos de esperança, né, que a palestra trouxe, que a finalidade é essa, trazer esperança de dias melhores sempre, a esperança e a certeza de dias melhores, e pétalas de rosas diferentes começaram a vir de muito longe, né? E pétalas azuis. Azuis, imagina a maravilha disso, né? Em maravilhoso azul. E aí, ao tocar, as pessoas se desfaziam. Comentamos sobre isso, sobre a necessidade para ocorrer um fenômeno desse, de o ambiente, né, favorecer a isso. O ambiente, quando a gente fala, é o pensamento, a limpeza e a asepsia do pensamento de todos, né? É como Jesus relata no seu Evangelho: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Agora, o que é estar reunido em nome de Jesus? Aí é que é a questão. Não é só sentar e abrir o Evangelho e falar, mas e o pensamento, como é que está? Estamos dispostos a perdoar? Estamos dispostos a compreender? A desculpar? Não é? É isso que é estar reunido em nome de Jesus, esse esforço, né? É o verdadeiro espírita que é o verdadeiro cristão. Como disse Allan Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz a cada dia. Domar suas más inclinações. Então, melhor hoje do que foi ontem. Então, esse esforço de cada um sabe de si, cada um e o seu guia. Não esqueçamos que temos um guia que sabe, nos conhece às vezes melhor sabe que nós bem mesmos. Melhor, com certeza. Então, é nesse esforço aí que a gente cria um ambiente, e nesse ambiente podem ocorrer esses fenômenos. Que não ocorra pétalas caindo de rosa na nossa casa, mas que intimamente tenhamos essas pétalas desfazendo os nossos corações e saímos dali com esperança e com fortaleza para encarar os problemas. A oração não nos tira os problemas, ela nos dá força para enfrentá-los, porque os problemas nossos fomos nós que criamos. E aí comentamos sobre isso, falamos sobre fenômenos que ocorreram com Francisco Cândido Xavier, relatados por alguns biógrafos e por Divaldo Pereira Franco também, algumas palestras dessa ambientação. E terminamos assim o capítulo 42. Isso. Agora vamos iniciar o 43, intitulado Em Conversação. Então vamos lá. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Então, todo mundo comemorando porque é domingo de manhã. Isso, e também a ambientação, a palestra que o governador deixou é muito interessante, necessário que observemos os detalhes, porque não é uma palestra de cobrança, um modo de falar, mas é uma palestra que naturalmente nos traz cobrança na consciência, porque ele fala da nossa violência, ele fala da nossa alma que ainda é doente, mas ele fala de uma maneira que dá um tom de energia, mas ao mesmo tempo um tom de carinho, de atenção. É um equilíbrio
que a gente comentou em programas passados, que nós ainda não temos, na grande maioria de nós. Então, isso traz um ambiente de alegria, de esperança. Não esquecendo que eles estão numa época de guerra. Só que o mundo sempre esteve em guerra. Só que aqui é uma guerra mundial que comprometeu a muitos, a Europa toda estava ali envolvida, né? Consequentemente o mundo inteiro. Então, trazendo esperanças. E nos dias de hoje, com a facilidade da comunicação, tudo online, tudo ao vivo, instantâneo, a gente sabe dos problemas que tem vários países ocorrendo. Então, que a gente procure, agora nós temos a facilidade da internet, que a gente procure assim na internet, procurar palestras, ensinamentos que nos tragam também esperança e que nos deixem também com essa expressão festiva dentro dos nossos corações. Porque nós precisamos, nós necessitamos disso. Combater a tristeza sistemática que às vezes o ambiente que nós estamos vivendo temporariamente na nossa sociedade nos traz. E o Espiritismo é o consolador, não nos esqueçamos disso, né? Isso. Então, continuando. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Então, vemos mais uma vez aí a consequência da mensagem transmitida de coração do governador. Ele transmitiu uma mensagem daquilo que ele sente, daquilo que ele vivencia, que é o amor. E esse aí contagia, não contamina, contagia, né? Contagia a todos. Contagiando, todo mundo se oferecendo para o trabalho árduo da defensiva. Lembrando que o trabalho árduo, segundo o governador, é que eles não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais. Então é árduo nesse sentido, porque eles vão ter que ficar a postos mais horas de trabalho e também eles não vão poder pensar nos seus problemas pessoais nesse momento. Vai ter que esquecer um pouquinho e cuidar de toda a proteção da colônia. Por isso é que ele está falando que é árduo nesse sentido, não é? Não Lembrando aquela pegar enxada nem pá. Não é isso, né? Não é isso. Lá não tem assim, mas o trabalho é árduo nesse sentido. Agora, lembrando da instituição do homem novo, que está no livro Os Mensageiros. Os Mensageiros, isso. Os Mensageiros, capítulo 2, isso. O erro é de todos. E o acerto é de Jesus. O acerto é de Jesus. Né? Então, isso é uma frase que eu acho que eu vou escrever essa frase e deixar minha mesa em casa. O erro é de todo. Toda vez que nós trabalhamos, isso começa em família. Se a gente pegar o erro e ver o erro que é o erro de todos, por que o erro é de todos? Porque nós estamos num ambiente, nós estamos cercados dos bons espíritos e daqueles espíritos também que querem nos atormentar. Então, nós estamos aí num conjunto de ideias juntos. Então, o erro muitas vezes é aquele que eu me deixei influenciar. Agora, o acerto é de Jesus sempre, porque nós somos aprendizes ainda, né? Muito ainda distantes de qualquer realização, assim de premiação para nós mesmos. Que a gente se habitue a isso. A gente já contou anteriormente, o Raul Teixeira nos relata, no início das suas palestras. Raul Teixeira é um palestrante de Niterói, né? Várias palestras dele na internet. Um grande trabalhador dessa área espírita, e já tivemos a felicidade de tê-los em nossa casa espírita alguns anos atrás. E ele nos conta que no início das suas preleções, ele era muito elogiado, e às vezes ele se incomodava. E o espírito Cabilo, seu guia, falava assim: meu filho, quando você errar e alguém te criticar, isso vai acontecer sempre, você toma para si realmente a crítica e analisa, faz uma autoanálise. Agora, quando alguém te elogiar, começar a te elogiar, você passa um DOC. Naquela época não tinha era Pix. DOC, não tinha Pix. Você passa um DOC para Jesus. O seu hoje era o Pix. Passa para Jesus, porque o elogio é dele. Não é? Então a gente tem que treinar isso aí.
Continuando. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento. Mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou. Então, o André Luiz, não nos esqueçamos que ele é recém-chegado no trabalho do nosso lar. Ele ficou aqueles anos de umbral, foi recolhido ao nosso lar, foi para a enfermaria, e imediatamente quando chega na enfermaria, ele ouve lá a oração da hora do Ângelus e já quer saber o que é, já quer participar. Ele é assim, ele é ativo. Mas ele é recém-chegado ali, né? Ele quer sair da tarefa que ele assumiu lá na saúde e quer ir para a vigilância. Mas repare que o João Bias fala assim, sorriu da minha ingenuidade. Então ele não sabe o que ele está pedindo, porque ele não está preparado para aquilo. Então nisso aí a gente já raciocina que tem que ter um preparo para o trabalho. Não é então só a boa vontade, tem que ter também o preparo. Isso. Tem um ditado que diz, de boa intenção o inferno está cheio. Por exemplo, nossas casas religiosas, e mais especificamente na casa espírita, nós temos o atendimento fraterno. Aí a pessoa pode participar e deve, claro, o atendimento fraterno é um trabalho que você vai dar ouvido à pessoa, a queixa, vai escutar a história da pessoa. Agora, aquilo tem que ter um preparo para aquilo. Tem que estudar, tem que ter um preparo para saber ouvir. Por quê? Primeiro, você vai ouvir uma história que às vezes você não sabe se é verdade, mas você vai ouvir. E automaticamente você pode querer criticar pelo pensamento aquilo que ela está falando. No que ela está ali conversando com você, você tem os espíritos do lado. E aí, com os espíritos do lado, você pensando com crítica da pessoa, isso pode atrapalhar aquilo que o bom espírito pode influenciar você a falar. Porque na boa vontade, muitas vezes você não está falando sozinho para a pessoa. É aquela mediunidade que todos têm, que Kardec fala no Livro dos Médiuns, capítulo 14. Que todos somos médiuns no sentido geral do termo, que todos temos influência dos espíritos. Então, tem que ter o estudo, tem que ter o conhecimento, um pouco do conhecimento do Evangelho, para passar para a pessoa. Isso aí, aliado à boa vontade, é claro. Não só pela boa vontade, não é? Raul Teixeira também tem uma história parecida. Quando ele estava atendendo, depois de uma palestra, ele foi atender uma fila de pessoas, e uma pessoa chegou para ele conversando, e criticando uma terceira pessoa, reclamando e tudo. E aí vem um espírito e fala para o Raul assim, mentalmente. Pela mediunidade, o Raul viu e mentalmente o espírito falando, não é nada disso que ela está falando, ela está falando mentira, a verdade é essa, essa e essa. E o Raul começou a confrontar o que o espírito disse com o que a pessoa está dizendo, já criticando a pessoa. Nisso o Camilo vem, que é o guia dele. Meu filho, o que você está fazendo? Você está aqui para ouvir e consolar. Fale do Evangelho, fale de Jesus. Esqueça a interferência dos outros. Então é um ensinamento para nós. Então tem que ter um preparo. Então ele já fala de ingenuidade, porque o André Luiz não deve estar preparado ainda para isso. Sim. Continuando. Aí ele vai explicar para o André Luiz por que ele está sendo precipitado nesse pedido. Ele está com boa vontade, mas ele ainda não está preparado, não é? Aí ele vai explicar agora. Continuando. André, você está começando agora uma tarefa nova. Que é lá na área, lá nas câmaras de retificação. Na saúde, vamos dizer assim, né? Cuidando da saúde dos recém-chegados do umbral. Nós vamos ver futuramente o André Luiz em outras obras fazendo N coisas. Sim, mas é futuramente, né? Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Destarte na retaguarda serão muito grandes os claros a preencher. Vai ter desfalque. Isso. Vai ter desfalque nas tarefas de cuidado aos recém-chegados do umbral. Exemplo, né? E em outros setores. Porque se 30 mil vão ser deslocados para ir para a periferia da colônia, defender, né, a colônia,
porque não é uma questão de defender, de atacar, né? Mas é defender, é proteger a colônia. Então, a gente, no livro Os Mensageiros, como a gente já comentou, o Alfredo, que é o diretor lá da Campo da Paz, né? Ele tem, na murada lá do seu castelo, ele tem aparelhos que estão preparados para soltar energia. E aí o André Luiz, mas é para o ataque? Não, é para a defesa. Mas se a gente receber ataque, ele explica que esses instrumentos que, entre aspas, parecem canhões, eles desferem raios que, para aqueles espíritos que estão ali naquela região umbralina bem pesada, eles causam uma impressão de morte. Porque muitos, às vezes, no mundo espiritual, não se sentem vivos, não sabem nem que perderam o corpo de carne. Então, eles estão tão arraigados, tão materializados, viveram de tal maneira, né, tão ligados à matéria grosseira, sem se espiritualizarem, que um raio desse causa impressão de morte. O Alfredo diz isso. Isso perturba mentalmente o espírito, desequilibra. Com certeza. E afasta, né? Isso. Dá o medo, porque eles se sentem vivos. Bom, estamos sendo atacados, mas isso só vai acontecer se realmente acontecer alguma invasão, né, uma tentativa de invasão muito séria. Então, esses 30 mil que estão indo defender nosso lar podem estar aparelhados com instrumentos que é o que a gente hoje aqui usa também, né, algumas polícias tem aquele aparelhinho de choque, né, que numa determinada voltagem paralisa a pessoa, mas não mata, não faz nada disso, mas impede que ela ande, que ela se movimente, que ela avance. Mas eles, em nosso lar, aqui na Terra, a gente sabe que a gente ainda não tem o equilíbrio para usar instrumentos desse tipo. Isso também está bem descrito no livro Obreiros da Vida Eterna, também de André Luiz, por Chico Xavier. Então são cinturões de defesa. No livro Ação e Reação também está descrito isso. Os espíritos que atormentados ainda, que tentam invadir esses locais, eles sabem da existência desses círculos magnéticos, vamos dizer assim, e que dão esse choque, mas eles insistem, eles sabem disso. Eles sabem, então, mas eles querem duelar. Como aqui, não muda em nada. Então, existe a necessidade de defesa. Aí a gente pode perguntar, mas poxa, será que o governador não tem poder para isolar isso tudo? Tem. Mas e o nosso trabalho? Como é que nós vamos aprender? Aliás, e o nosso aprendizado? Como é que nós vamos realizar o nosso aprendizado sem o nosso trabalho? É o que Jesus faz. Jesus não poderia descer da cruz e se fazer brilhar para todos, mas e o aprendizado nosso? Não é? Isso. E como é que fica o aprendizado da resignação, da boa vontade, da coragem? Nós temos que fazer esse aprendizado no nosso trabalho individual, cada um per si. Eu acho também que o André Luiz manda um recado para todos nós, porque às vezes a gente fica nessa precipitação de querer fazer tarefas que a gente não tem experiência na nossa casa religiosa ou mesmo no trabalho comum, não é? A gente às vezes quer fazer, né, todas as tarefas e acaba realmente prejudicando na obra como um todo, porque a pessoa, muitas das vezes a gente não está preparado, não tem experiência adequada para exercer aquela experiência, mas a gente quer porque quer, como se diz, se meter em tudo, dar pitaco em tudo, se meter em todas as tarefas, mas tem coisas que você tem que ter a humildade de entender que não sabe. Sócrates só admitiu na realidade para ele mesmo que ele era o mais sábio. Por quê? Porque quando ele saiu na Grécia, vendo que cada pessoa tinha uma tarefa específica, mas gostava de dar palpite na tarefa do outro, ele começou a entender que realmente sábio é aquele que admite para si mesmo que não sabe todas as coisas, e não aquele que
se diz, né? O que chamamos, o que Allan Kardec fala de pseudo-sábio, que diz saber tudo e aí interfere em tudo. E hoje em dia a gente vive isso, a nossa realidade na internet é muito essa. Todo mundo fala sobre tudo, mas a gente percebe que são falas superficiais, que muita gente não entende do que está falando, mas aí é só um papagaio de pirata que repete. Esse parágrafo aqui, ele está dando uma lição para a gente de paciência, de esforço no trabalho, mas também dizendo que todos têm que progredir no trabalho, aprender as coisas. Porque ele fala, você espera que vai ter vaga para você, mas por enquanto ainda não, você está em outro setor. Mas não diz que ele não vai aprender as outras coisas, é o contrário, é o progresso. Na pergunta de número 898 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos se é útil se a gente se esforçar para adquirir conhecimentos científicos. Para que conhecimentos científicos se nós estamos aqui temporariamente e devendo o futuro constituir objeto principal da nossa preocupação? Quer dizer, para que eu vou aprender matemática, química, geografia? Para quê? Né? O conhecimento, é isso. E os espíritos respondem para eles que é necessário sim, sem dúvida é necessário. Porque nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Então, se a gente se habituar a querer aprender as coisas aqui, a se esforçar, mas é aquilo que a Teresa falou, aprender o que está fazendo e aí galgar coisas superiores, não é? Aí sim, se na encarnação a gente fizer isso, fora do corpo, muito mais livre, a gente vai querer aprender muito mais. E isso nos põe na posição de auxiliar o outro, que é o que os espíritos respondem a Kardec nessa pergunta. É sempre aprender para auxiliar, porque, como diz Paulo, nós somos devedores daquele que não sabe. A gente, quando sabe cada vez mais, a gente é devedor daquele que não sabe. O exemplo disso é Jesus, porque ele se qualificou como mestre. Ele disse, bom eu não sou, bom é Deus, mas mestre eu sou. Porque eu sei, porque ele veio nos ensinar na teoria, que são as parábolas, e na prática, que foi o seu exemplo de vida. Então, isso também vem nos mostrar, esse diálogo aqui do André Luiz para com a gente, que toda tarefa é importante. Toda tarefa. E isso aqui na Terra também. O trabalho de uma pessoa da limpeza, de uma pessoa que trabalha na limpeza, é tão importante quanto o trabalho de um médico. Imagine um médico ter que entrar num centro cirúrgico sujo. Ele vai matar o paciente dele, não é? Por mais que ele pode ter a melhor técnica do planeta naquele tipo de cirurgia, mas se está tudo sujo, se o funcionário da limpeza não higienizou o local, quando ele abrir o corpo do paciente, que já deve estar debilitado, para isso está no CTI, esse paciente vai perder. Esse paciente vai ficar contaminado. Então, esse comentário do André Luiz nos ajuda a lembrar que todas as tarefas são importantes, todas. As tarefas que visam o bem, que visam, né, que são úteis, todas são importantes. E todos nós dependemos das tarefas uns dos outros. Porque se a gente hoje se alimenta, é porque tem pessoas no campo trabalhando. Porque a comida não cai do céu. Já foi tempo, né, lá em Moisés, que as codornizes e os manás caíram, né, assim, depois de uma oração. Hoje em dia a coisa está mais difícil. Então, até para a gente se alimentar, a gente precisa da tarefa do agricultor, não é? Do pecuarista, daqueles que trabalham no campo. E resumindo, exatamente no final, aqui o parágrafo, é o frontispício do livro Nosso Lar, quando o André Luiz fala, quando o servidor está pronto, o serviço aparece, porque o serviço sempre tem, mas nós temos que estar pronto para ele. Então estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus, um grande abraço a todos os ouvintes. Deus abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.